Infelizmente, eu gosto de pôr efeito nos meus vídeos, tudo. O programa que eu mais usava, que era o melhor para fazer isso, ele cortou. É muito caro para pagar por mês. Então eu vou tentar meio que mostrar algumas situações normais que geralmente o autista ele tem um pouco de dificuldade. E geralmente o autista, que é o aspecto autista 1, né, que antigamente era o Asperger. A primeira coisa que um autista realmente sofre muito é socialização. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, logo vocês vão entender mais ou menos. Geralmente, quem passou pela escola é uma cena comum você pegar uma pessoa sempre no recreio sozinha. Sempre ela vai estar sozinha, geralmente pode estar lendo, hoje em dia fica no celular, mas sempre você vai achar uma pessoa sozinha. E essa pessoa geralmente com quase certeza que ela é autista. Porém, antigamente era uma coisa muito difícil de diagnosticar, não era fácil. Então você ia levando a vida. E todo mundo achava você o estranho, o maluco. Colecionar. O autista, geralmente, ele é muito apegado a coisas que dão segurança para ele. Por exemplo, eu tenho esse controle aqui lacrado faz quase 20 anos. Para vocês entenderem. Eu coleciono essas figurinhas aqui há 30 anos. O autista, eu acho que ele tem uma carência muito grande de afeto. Então, às vezes, ele coleciona coisas que são tão. O meu pai, às vezes, não aceitava isso, ele jogava fora. Era um conforto que eu tinha. Olha essa embalagem aqui. Agora tem o chocolate surpresa, ele voltou, né? Eu tenho essa embalagem aqui há só 35 anos. Só. Isso pra mim era uma coisa muito confortável. É uma coisa que que me ajuda muito. E infelizmente muitas pessoas nem percebem isso. Elas acham que é normal. Mas o autista ele gosta de colecionar. Mas não confundam muito com acumulador. Não é a mesma coisa. Acumulador eles colecionam lixo. É bem diferente. O autista. Se bem que os acumuladores também eles acabam tendo digamos que um apego emocional ao lixo. Mas o autista, ele é muito apegado a certas coisas que têm importância para ele. Outra coisa, o autista, ele é muito, digamos assim, apegado a certas pessoas. Geralmente, às vezes, dentro da própria família, pode haver uma certa rejeição inconsciente da família. Não é uma coisa que eu percebi isso ao longo dos anos, não é uma coisa muito consciente. Mas a própria família, por você ser antissocial, eles tendem a não ser tão afetuoso com você. Geralmente preferem o filho que é mais espontâneo, que é, né? E muitas vezes ele acaba se apegando a estranho, ele acaba se apegando a pessoas que dão atenção para ele. E isso, de uma certa idade, é uma coisa meio perigosa, principalmente quando é novo. E vocês devem estar entendendo o que eu tô falando. Eu não vou nem ficar detalhando aqui, né? Porque o YouTube tá meio, né? Mas o autista ele tem muito apego. Quando ele gosta de alguma pessoa, ele é carente. Por isso, eu vou mostrar uma cena aqui que mais acontece. Ai, eu te amo. Eu te amo. A gente se conheceu ontem, mas você é o amor da minha vida. Mas desculpa se eu te liguei 600 mil vezes. Eu sinto muito, não era o que eu queria. É que eu me apaixonei por você. Ai, menino, você tá louco? Você me conheceu ontem. Como que você pode gostar de mim? Eu não aguento mais. Você me ligou 10 vezes ontem. Você me mandou 500 mensagens. Menino, a gente se conheceu ontem. Como que você pode gostar de mim? Não é possível. Então, gente, quem já passou por isso?
Eu tô detalhando mais ou menos como que foi meu primeiro beijo. Eu conheci a pessoa num dia. Eu conheci a pessoa num dia e no outro dia eu já achei que era a mulher da minha vida. E olha, tá comendo, Gabriel? E foi. E as pessoas não entendem. Então, a maioria dos autistas tem problemas seríssimos em relacionamento, insegurança. Olha, hoje eu não vou falar que eu sou lindo, maravilhoso, mas realmente eu meio que achei o meu estilo, o que eu gosto, o que eu acho que combina comigo. Eu tive que treinar minha postura, eu tive que treinar meu jeito de falar, minha entonação da voz. Mas calma, calma que tá piorando, calma aí. Outra situação muito comum, autista tem pavor de palco. Autista. Ah, antes disso, eu vou mostrar mais ou menos como que um autista fica em multidão. Gente, como eu queria colocar um fundo, como eu queria pôr um... Eu perdi tudo. A porcaria do programa, eu fazia muito isso. Eu tinha, não é tão fácil fazer, mas colocar uma GIF animada. Olha, ai, gente, é uma. Só se eu tentar fazer uma coisa, desinstalar o programa e porque fica outra coisa. Nossa, dá pra. E eu percebi que os vídeos editados têm muito mais visualização. Eu não sei como, né? Porque a pessoa não tem como saber abrindo o vídeo, mas misteriosamente tem. Então, o autista, ele tem pavor de barulho, ele não gosta. É a maioria, tá? Realmente a maioria dos autistas não suporta multidão, barulho. É uma coisa terrível. E para fazer o gancho, eu vou mostrar como que eu fui defender o meu TCC, que eu já fiz faculdade, né? E aí para vocês entenderem, é em grupo, mas a nota é individual. O grupo pode até chegar a dar uma ajudada, mas aí você vai ter a sua parte. Era sobre fazer educação física, e o meu TCC era como que a educação física pode ajudar cognitivamente os estudantes. E realmente é uma coisa que parece mentira, mas exercício ajuda demais. E aí tinha, né, vários dados que a gente tinha pegado de escolas, principalmente as escolas internacionais, em que o foco é disciplina e exercício. Aí a gente mediu, aí falou exatamente o nível de QI, aí pegamos as escolas chinesas, japonesas, finlandesas, americanas, e todas elas têm o esporte quase que um esporte obrigatório para você cumprir, né? Que inclusive gera crédito para você conseguir melhorar sua nota, enquanto que no Brasil o esporte é uma coisa meio que esporádica, né? E cada país tem geralmente o seu esporte culturalmente um patrimônio público, né? Como os Estados Unidos é o futebol, né? O wrestling, que eles têm lá na própria escola mesmo. A Coreia é o taekwondo, a China é o kung fu, aí a Rússia é o xadrez. Então, assim, eles têm. Se bem que não são esporte, a França é o esgrima. Então, assim, meio que no Brasil é mais o futebol, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que seja realmente feita como deveria. Mas eu vou mostrar agora. Marcelo Coutinho, você poderia explicar para nós agora aí essa parte do TCC? É, é, eu, pelo que eu tinha, segundo Piaget, Vygotsky, a relação eu não consigo, desculpa. Foi bem assim. Eu acabei que não me formei mesmo. Aí eu fiquei com outras DPs também, porque eu não era mau aluno, eu era bom aluno, mas além de tudo, nessa época eu já tinha começado a ter depressão. Aí juntou tudo. E só que o autismo é uma coisa que eu demorei muito. Então, o autismo, na verdade, nem foi uma coisa tão impactante na minha vida, por causa que eu já tinha tanto tempo que para mim não fez muita diferença. Mas, vamos lá. Mais algumas coisas que realmente é terrível para autista.
Talvez o maior problema em toda a minha vida foi quando eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque o autista ele tem certas características que demonstram inferioridade, insegurança, dominância. Sim, a maioria dos autistas é meio que são tidos como presa. E para aprender a você não ser, é uma coisa que você vai ter que fazer terapia comportamental, você vai ter que fazer, às vezes, no fono. Eu vou colocar aqui alguns traços que eu tinha, que eu demorei muito para mudar. Aí vocês vão entender, como se fosse assim, uma relação entre chefe e funcionário. Olha aqui, Marcelo, ó. Você tem que entender que, né, parece que você é meio devagar, que não sei o quê, você tem que aprender a trabalhar em equipe, você tem que, sabe, você tem que ser mais, sabe, você tem que se impor, você tá aqui, você tem que saber impor, você tem que saber, erguer o tom da sua voz, ninguém te ouve, você é muito tímido, você, sabe, não pode ser assim. Eu já te falei mais de uma vez, a próxima vez que você fizer isso, eu vou começar a te advertir, eu não vou mais falar. Você precisa melhorar. Agora, olha como geralmente é a postura do autista. Não, eu sei. É que eu não sei o que acontece, eu tenho medo. Apesar de eu ter mais de 30 anos, eu não consigo. Aí você vê que a postura e realmente o autista, principalmente o Asperger, ele tem muita dificuldade de olhar no olho. Não é 100%, mas infelizmente a grande maioria. Não que seja uma regra, mas tem pessoas que não têm e não conseguem. Olhar no olho pro autista é uma coisa muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Então, assim, eu tive que remodelar minha vida em torno disso sem saber que eu tinha. Hoje eles dão medicação, tudo. Eu vou ser sincero, pra mim, como eu já tomei tanta medicação por causa que eu tenho depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu falei, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho, e agora, pra fechar com chave de ouro, o autista, ele tem um problema que na verdade às vezes é uma qualidade. E qual que é essa qualidade? Hi everyone, my name is Marcelo. I'm here to share my daily routine with my depression, autism, panic syndrome, and I don't know how, I don't know why, but it's so difficult to me to share this. I'm so shy, I don't speak very well, but is it? Pero hoy estoy aquí para tentar hablar sobre yo no me siento muy bien, yo tengo depresión, yo no consigo quedar de casa em locais llenos de personas, não é muito difícil para mim. Muitos autistas têm hiperfoco em alguma coisa, e quase sempre esses autistas, eles geralmente, quase sempre, mas não tanto, mas às vezes eles podem ser portador de altas habilidades, que, ou seja, ele tem um QI acima da média, e a maioria das vezes o Asperger, ele não tem nenhum comprometimento de intelecto. A inteligência dele geralmente tende a ser normal. Que geralmente no Brasil, aí digamos que é um QI 90, um pouquinho mais. O QI brasileiro é no 83, se não me engano. Mas, ou seja, e a média mundial está em torno de 104, 105. E tem os japoneses que estão os orientais na casa dos 115 de QI, mais ou menos. Acima da média, geralmente, para o Brasil é qualquer coisa acima de 90 e pouco, mas a média mundial seria em torno de um QI de 110 a 115. Então, assim, muitos autistas, eles gostam de coisas muito, muito específicas. Pode ser idioma, pode ser, que nem no meu caso. Eu, quando era muito novo, eu aprendi a ler com 6 anos. Eu gostava de ler qualquer coisa. Eu comecei com animal. Inclusive, eu vou mostrar uma parte da coleção que eu tinha, que a minha paixão era ganhar livro. Não tinha pra mim outra coisa. Todos esses livros aqui, ó, isso aqui chegou a ser do meu pai, isso aqui, pra quem conhece essa coisa que é extremamente cara, né? Todos esses livros aqui, tudo eu ia ganhando de uma tia minha que via como eu gostava de ler, e é tudo de 90, 89, 87, eu era apaixonado. Aí depois, com o tempo, eu fui mudando para paixão para ciências.
comprei tudo que saía na época de ciência, porque não tinha internet na época. Depois eu comecei a ser apaixonado por avião. Avião de combate. Nossa, era um pouco na época do filme Top Gun, que saiu um livro chamado Top Gun. Eu acho que eu tenho ele aqui ainda. Então, assim, o autista, ele tem gostos... Achei. Eu acho. Deixa eu ver. Não, não é essa aqui. Eu gostava de fazer umas coisas, sabe, muito estranhas, que pra maioria das... Ué... Olha isso aqui. É de 89,90. Eu guardo com tanto... Eu mesmo, eu era tão... Eu tentei encadernar. Tinha papel de parede na minha casa. Antigamente usava, né? Então, assim... O autista, gente, ele é só uma pessoa diferente. Ele não é um ser humano anormal. Ele é uma pessoa diferente. E o maior problema é que as empresas... E outra, às vezes você usa o termo PCD, mas tem autista que é extremamente inteligente. Esquece. A empresa vai te tratar como uma pessoa diferente. Jamais eles vão pegar em você e vão colocar um cargo de liderança, um cargo de supervisão, um cargo de gerência. Jamais. Se você for PCD, entrar na empresa como PCD, você tá cavando a sua cova e entrando dentro do caixão. Às vezes, realmente, é melhor você tentar se adaptar, porque eu já consegui ter cargos melhores, mas eu também nunca durei muito emprego. Mas eu já tive alguns empregos que não foram tão ruins, mas eu percebia que usar isso, porque eu vi em outras pessoas que estavam com PCD, é um tiro no pé. Não façam isso, a não ser que realmente que vocês queiram ter alguma vantagem, porque tem muitas pessoas realmente, que nem depressão também, hoje em dia virou moda e muita gente faz de vítima. Como eu já fiz vídeo aqui que tem uma crise depressiva e a maioria das pessoas me julgaram, e eu vou tentar fazer outro vídeo em relação a isso, que as pessoas julgam muito. É isso, gente. É um pouco do meu relato. Eu fui descobrir com quase 40 anos. Não mudou nada na minha vida. Ô Gabriel, para com isso. Que é isso? O que? Eu tô vendo o que você tá fazendo. Então, gente, não é fácil. Não tem empatia mais, as pessoas não vão ter dó de você, tá? Eu já tô falando desde já, o ser humano vai pisar em você, vai te humilhar. Mulher, dificilmente alguma mulher vai entender também, não é tão fácil assim, até você conseguir lidar um pouco com isso, que é uma luta diária, você tem que reprogramar sua mente, não é impossível, mas não é fácil. E hoje em dia tudo é base de medicamento, Ritalina, Vivance, que também é usado para TDAH, que ajuda na concentração, no foco, mas a longo prazo tem um monte de efeito colateral. Tudo virou mágica agora, tudo virou uma pílula mágica que você fica melhor. Dá para melhorar tudo por esforço. Uma coisa que eu falaria para a maioria das pessoas que tem é atividade física, ter um esporte. Agora uma coisa que eu esqueci. Rotina. Talvez a principal coisa que eu devia ter falado no começo, que eu esqueci, o autista precisa ter rotina. Ele se sente extremamente acolhido quanto menos variável acontecer. Tanto que muitas vezes, foi o que nem aconteceu comigo. Eu morava em São Paulo, meu pai mudou para o interior. Aquilo acabou com a minha vida. Meu pai não conseguiu, ele não mensurou o problema que ele causou na minha vida por ele mudar de um lugar que eu tinha toda a minha segurança comportamental. Quem já viu Big Bang Theory, lembra do Sheldon? É bem aquilo. A pessoa, ela é um relógio, mano. Ela faz as coisas todo dia, as mesmas coisas. Isso é muito bom, inclusive, para estudar, para aprender, porque a rotina é fundamental. Quando você quebra essa rotina, o autista parece que ele não sabe como resolver os problemas. Até ele se reorganizar, e o apoio familiar talvez seja o mais importante. Muitas vezes, como eu disse, a família parece que... Bom, gente, eu me estendi, não vou nem editar, porque realmente eu fiquei com muita raiva que o meu editor deu pau. E pau não, né? Ele começou a cobrar, era o CapCut, que é muito bom, mas no momento eu gostava de usar ele, porque eu podia tirar o fundo como eu quisesse, eu poderia colocar fundo animado, ia ficar uma coisa, eu podia pôr efeito, umas coisas que... Decepção com esse programa. Mas é isso, gente. Tenta ver o vídeo. As minhas lives, eu faço live, é o que mais tá dando audiência. Infelizmente, os vídeos meus estão cada vez pior.
o YouTube não entrega. Vejam esse vídeo, principalmente quem se solidariza, quem passa por isso, que pode ajudar muita gente, porque dá. Mas, infelizmente, às vezes, você vai ter que se virar sozinho. Valeu!